fazendo esse negócio. É uma ex-funcionária dizendo, eu já trabalhei lá, eles adoecem a gente. Várias postagens, várias. Agora, você deu uma apertadinha, não sei se é de agora as pessoas, tá? Eu não reconheci. Ainda veio aqui, não foi toda a notificação. Quando ela estava no lote, não falaram para ela, se eu tinha prometido para ela o carteira, as malditas promessas. Mas eles fizeram promessa para ele, eu não acreditei nele. Tem toda a minha loja. É a que eu dizia que era super boa. Mas era boa, mas faltava direto. Quando ia trabalhar, ela ganhava manual de conduta, lembra, meu Deus, o quê? E se tu pegar os últimos 60 dias dela, ela não teve nenhuma falta, ela começou a faltar na emergência. Mas nunca ela é boa de serviço. Sim, isso aí promete para ela. Pessoal, a escala deles não era para morar hoje, que era nativo. Eu fui lá, mudei. Agora eles chegaram lá, o Alexandre mandou desabastecer a loja e limpar a loja, não sei o que não tem gente. Sei que sábado, até eu cheguei até, não sei se teve 4, não vai ser não, eu liguei para o Alexandre. E a Guia das Motos agora está treinando a. Eu liguei para ele e disse que a princípio não precisava. Eu fiquei até às 10 horas na matriz, tá? Eu saí quando fechou a loja. Aí ele não me ligou mesmo. Eu não mexi mais depois, mas ele não me ligou. Eu liguei para ele, eles não precisavam, eu fui para eu não sei, eu fui lá pagar na sexta, tinha 4 caixas abertas. Eu vim. As pessoas foram embora depois. Fora fiscal, estava lá fora. 4 caixas abertas, fora fiscal. É a atual situação hoje, tá? Não tem supervisor, não tem ninguém no lote, na padaria são 2 pessoas, estão conseguindo produzir, o açougue está ok, e o gerente está na frente de caixa. É só aí, mano. É só aí. Não, na loja tinha vaga antes. Aí a pessoa trouxe. Ou pelo ali. Lá a gente precisa. E ela me reclamou, essa menina, que a prevenção tirou foto, tá? Alguém escreveu um bilhete assim, ó. Menina está desmotivada no papel e me deixar isso no meio do estoque. E Eduardo Fruto está desmotivada, reclamando muito. E ela está no lote. Prevenção deixou lá. Você deveria ter deixado lá, mas não deveria ter anotado esse tipo de coisa. Não estava no checklist, entregue para o gerente. Mas eu estava uma folha que eu preciso deixar as paradas. Agora, a parte de loja tem aqui agora com o David, já deu uma ajustada. Agora, o Horto poderia botar para fazer. Foi quinto. Hoje eu tenho um monte lá. Tá de folga, né? Bom, Tamara. A gente é muito ruim, porque eu fiquei com ela, não consegui trocar uma ideia, não consegui mostrar nada no CBN. Toda hora falando dele, cara. Eu fui nota, faltando de aqui, não tinha levado a fiscal, não tinha. Não sei. Eu fiquei no caixa da matriz e me chamou a atenção uma cliente que ela não me conheceu, mas ela era da minha época lá da frente. E aí ela queria passar separado, era umas doação, umas coisas. E aí, quando eu finalizei, ela disse para mim, como é que tá o nome? Eu falei, ela disse, sabe que eu moro aqui pertinho e eu não compro aqui. Por causa do atendimento. E hoje, depois Dia, Tamara. Depois de muito tempo, eu bem atendida. Assim, eu não fiz nada além do que eu tenho que fazer. Não fiz nada. Só agotei, tem uma sacolinha sem graduação, diferença, né? Falta de... Tá. Gente, assim, ó, agora vocês estão passando uma situação que a gente está lá em Eldorado, que não é de hoje, é de bastante tempo. E o que a gente faz? A gente apaga incêndio, ir lá, daqui a pouco levar um pessoal, arruma a loja e nada é resolvido. Como a nossa reunião não adianta a gente pegar e ficar aqui apagando incêndio da mesma maneira, não vai adiantar nada.
A gente precisa, vamos ir direto ao ponto, só que enquanto vocês não mudarem essa chave, não entender a responsabilidade de cada um sobre o que está acontecendo, então, Eldorado, o que a gente vê? Contratação. Tá, mas aí contratação, a gente também vê questão de liderança, questão de desenvolvimento, questão de acompanhamento. Então, agora mudou a liderança lá, era algo que deveria ter sido mais acompanhado, tá? Mais por dentro, né, de todo o processo que está sendo feito, porque daí sai o Luciano de lá, entra uma outra pessoa, e a gente vê que quando a Lise foi para o centro, teve várias mudanças, e aí eu digo para vocês... Hã? Foi complicado, só que daí aí a gente vê qual foi a diferença do comportamento da Lise, daqui a pouco o comportamento que está tendo a liderança lá, daqui a pouco está tendo o mesmo, porém não está entregando. A gente está vendo que a loja está gritando e a gente está se prejudicando, a empresa está se prejudicando. Tanto que a gente vê na rede social, aí todo o movimento que se tem, e a gente sempre volta na estaca zero. Então, assim, ó, eu quero primeiro fazer uma pergunta para vocês, que vocês me respondam, assim, em uma frase, vocês coloquem lá no grupo, e não escrevam no papel. Vocês coloquem lá no grupo qual que é a responsabilidade de cada um, em uma frase. Qual que é a responsabilidade de cada um? Qual que é a tua responsabilidade também? Em uma frase, sem muita explicação. Tu entende que é o principal, que é a tua responsabilidade hoje, o teu cargo na empresa. Tu, Davi, qual que é a tua responsabilidade hoje na empresa? Khaled, a mesma coisa. Camila, Ana, Tamara. Qual que é a sua responsabilidade em uma frase? Quero que vocês coloquem lá no grupo agora. Em uma frase. Exemplo, né? Garantir que os indicadores sejam entregues. Depois, eu quero que vocês me digam qual é a rotina de acompanhamento da equipe de vocês. Tem registro? Você tem registro de acompanhamento? Ou vocês acompanham, assim, conversam, tudo, mas não é registrado isso, documentado, esse acompanhamento? Percebo que o militar é voltar.
concordo na forma que passou aí. Eu vou fazer isso antes. Primeira vez ali que tu documentou foi aqueles Agora, documentos que eu te conversei passei. com cada um. E tudo que retornar, ele retornar, foi que foi a questão desse retorno. Tá. Tá, então, Qual a percepção que eu tive da conversa com eles? E o que eu tive e a percepção que eu tive deles com eles entenderam o conversa. Está lá na relatória. tá. Antes era só na conversa mesmo. Então, o registro mesmo foi só através Agora, daqueles documentos. Agora, Vocês? Também? Eu sempre disse. e todos que a gente conversou ali, inclusive eu gostei da ideia, eu quero fazer até com que a gente não tem super aí. Mas todos que eu conversei, eu deixei claro para eles, tanto é que eles estão tendo essa ideia, eu estou super junto. Eu tenho algumas atas de orientação, quando é mudança de troca de forma de fornecedor, eu faço ata, todos eles assinam o envio, né? E a gente criou um grupo também por especialista de açougue, com o Moisés e com o Rogério, o acompanhamento diário, para tirar dúvida do Horti com o Davi Caled, especialista do Davi Caled, e padaria com a Tamara. Criaram um grupo no WhatsApp. Ali eles colocam as dúvidas, por exemplo, hoje de manhã já tem um bateria de coisa, né? Então, assim, o ideal é que o supervisor consiga dar um retorno ali, né? Ó, faz isso, conduz dessa forma, eles trazem várias situações. Por exemplo, cheguei na loja agora, mas tinha que fazer inventário do Horti, tem um só colaborador. Não tem como fazer. Então, eles vão registrando ali, guardando o retorno da gente. O RH tá nesse grupo, não? Sim, tá. Com todos os especialistas. Aí depois tem um com o supervisor. Esse a Thalia não tá. Tá só no de todos. Tá. Vocês também Bom, vão colocar. então a gente vê que registro, tu, Caled, também não, né? Não, Carol, registro não. Tá. Então a gente vê que a gente conversa muito, mas nada fica documentado, alinhado para ser desenvolvido e tratado depois. Então, isso é algo muito importante. Tenho certeza, Davi, agora que tu fez isso, que tu já viu um outro retorno das pessoas que tu aplicou, que tu documentou, que tu falou. Então, tu imagina a gente podendo fazer Realmente, isso. O próprio Matheus, que conversa comigo sempre, assim, eu falei exatamente praticamente as mesmas coisas que eu tinha com ele, só que nunca tinha retorno. Agora, ontem, ele mandou uma fiz isso aqui, fiz aquilo ali, estragou isso aqui, mas já mandei para o fulano, tentando retorno. Estragou um balcão lá, ele já me mandou no domingo mesmo, ó, só estou te informando. Mas eu já fiz isso aqui, já liguei para o Roberto, já liguei para o Leandro. Tá. Vocês, então, vão ter uma forma ali de que a gente tenha esse acompanhamento dessa rotina do que está sendo feito com a equipe. Outra coisa, qual o número cada um olha toda semana para saber se está indo bem ou mal? Lá Podem me dizer aqui. eu olho todos os valores de quebra. Todas as quebras, embaixo a venda do setor e abro as notas. Na verdade, não é uma vez por semana, tá? Normalmente faz todos os dias isso. Tá, um indicador assim específico é a quebra. Tá. Tu olha a quebra, e aí olhando essa quebra, Eu abro as notas, eu consigo ver se tem nota lançada errada. Por exemplo, agora eu já tenho um parecer, já era que a gente teve umas coisas lançadas e a gente não tem. Como a coleta depende da loja, a informação depende da loja, eu já sei que esse mês, possivelmente, nossa quebra vai estar muito baixa, e não é uma realidade. Falta de informação, falta de registro, falta de coleta. Tá assim, ó. Cobramos de novo, tá? Eles não conseguem. Mas tá assim, ó. A Gabriela foi uma que disse que sábado ela não conseguiria fazer, porque aí agora precisa coletar e precisa separar, né?
Sim, a loja de Isso, e aí já não tem informação. a favorita, um paredão, deve dar uns 2 partes de quebra que quebra e troca. Não é por falta de cobrança, tá? Tá, mas então, Camila, a gente tá vendo que tá, daí Eu acho que teve toda uma mudança Eu no acho prevenção para que a gente tivesse um retorno maior. Só que a gente não tá conseguindo ter esse retorno. Mas é que isso não faz parte, coleta não faz parte da compensação, né? aí foi na assunto agora. Tá, mas aí como é que isso foi validado? Como assim? Que iria dar certo? Essa coleta ser da loja. Na verdade, assim, quando a gente fez todo o processo de tirar, a gente passou de um gerente por um e avisou. Mas o correto seria, daqui a pouco, com prevenção ainda em loja, fazer essa coleta, tipo, ó, o prevenção tá em loja, mas não seria o prevenção para fazer essa coleta, já seria da loja, e aí a gente tem um acompanhamento durante um período. Carol, Porque Mas daí não- foi a Carol, troca. Mas não é falta de saber, tá? Tanto que assim, eu tinha algumas lojas sábado que não sabiam, foi entrado em contato, foi feita uma chamada de vídeo, é a loja não ter gente ou não querer fazer. Tá, mas aí, assim, ó, como é que a gente vai ter certeza que essa quebra não vai ser adulterada, não vai ser passado por cima, não vão colocar bem o que é? Na verdade, assim, quando a gente fez essa mudança, a gente sabia que isso poderia acontecer. Daí que trouxe que entraria a empresa, então faria inventários e que tudo aquilo Mas que esse falasse a inventário- loja era quebra. Carol, Não, mas é que a gente vai demorar muito para ver isso, porque essa empresa, se fosse vir, seria de 3 em 3 meses. Uma vez no mês por loja. olha só, a gente ia marcar com a Camila depois para conversar. Porque assim, eu acho que a ideia da nossa produção não foi ruim, tá? Eu acho que a maneira que a gente começou foi errada. Ali passou uma semana, a gente conseguiu começar a enxergar algumas coisas. Teve muita reclamação, eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas muita reclamação de gerente justamente por isso. Porque eles iam reclamando que não era de reclamar. Quando tinha prevenção, a gente não dava conta, a Camila até sugeriu para mim, que ia falar com o David, deixar uma prevenção em loja e tal. Porque eu acho que a estruturação da mudança não foi muito bem alinhada. O que acontece? A ideia era de não quebra. O nosso foco agora, a culpa não é minha mais, agora é com o gerente. Mas no final do mês nós vamos ver cada quebra de novo. Entendeu? O processo agora se perdeu. Então não é questão de culpado ou não culpado. Eu acho que foi mal estruturada a mudança. Não ficou bem claro para todo o gerente. Mas ninguém diz, ele sabe. Será que sabe mesmo? Ó, eu vou te dizer, eu vou dizer uma coisa assim, ó, o que a gente via? Quando estava faltando um prevenção numa loja, era justamente aquela loja que não tinha o lançamento das quebras, e aí depois se tinha toda aquela diferença, porque aquela loja não lançou as quebras. Aí, o que a gente fez? A gente tirou os prevenções das lojas, mas a gente não organizou essa parte, porque com certeza isso iria acontecer. Claro que a última coisa que eles vão querer dar conta é de contabilizar a quebra. Eu discordo um pouco deles não saberem que nós mesmos passamos em todas as lojas, faltam interesse. A gente explicou, Isso. mas é claro. Eu acho que ainda que não podia estar na responsabilidade deles. Não, é que assim, ó, o que eu A escutei? quebra, esse tipo de coisa ali, porque além de pular neófilo, além de pular, que eu escutei? eles não vão fazer. Para eles, não pode muito pegar uma. O que eu escuto muito gerente? Deveria ser quebra a responsabilidade da obrigação, no sentido de que, mesmo na visita da loja, eles pararem para bipar. Essa quebra que está aí há 2 semanas, que tem 2 pallets, deve ser quebra que deveria daqui a pouco entrar até no mês passado, de repente? Não, porque quando eles saíram de loja, eles estão na segunda semana, né? Sim, mas Quando Essa segunda semana. Hoje, né? Quando eles saíram de loja, principalmente a Renata estava organizada. A gente teve essa preocupação, inclusive eu tenho fotos de todas as lojas que ficaram organizadas e separadas. O que eu acho que a gente tem que mudar o nosso pensamento, tá? Isso que a gente já trocou uma ideia com a Camila antes, depois marcar uma reunião com o gerente para ouvir um pouco da parte do cliente. Se não explica sobre a Camila, muitas vezes a Camila não sabe. Entendeu? Então, assim, ó, a gente reuniu as coisas com a Camila, depois a gente teve que ir lá no sábado. Não era fim de semana, não, hoje a gente vender. Aí, segunda, não reunião com a Camila, você conversar com a Camila, e aí a gente tem do lado dela, o processo foi passado para ela assim. Só que qual é a visão do gerente? A gente tem que cuidar disso, ó.
Quanto tempo, por exemplo, a prevenção leva para fazer um checklist na loja? A demanda deles é o dia inteiro. Acho que não. Deles é o dia inteiro. Acho que não. Tá? Acho que não, porque eu já presenciei, eu escutei, eu presenciei. O que acontece? Qual é a visão? O que é essa ideia? Estruturar esse negócio não é uma prevenção da loja, nossa, tá? Porque assim, estruturar para a prevenção de açougue, ele tem que chegar para o cara do açougue e acompanhar o processo, fazer o checklist normal e acompanhar como o cara está atendendo, como isso tudo. Agora, falando do Hort, tá? Que é a área que eu dei treinamento. Todo o treinamento que eu passei, eu entendi das gurias do Hort ali, que não faz muito sentido o que eu falei. Tipo assim, não, isso aqui, ponto final. É isso aqui. E a fala que mais prejudicou a gente falar. Eu até te comentei que parabéns com uma equipe, que me não é, e a equipe está lá em Dourado, que eu sei hoje. Só que teve uns que foram para a loja, os caras 4 iam ali no lugar, conversando, e não é meio proibido rir, mas na cabeça do gerente, irrita, porque daí o que eu escutei do gerente? Ah, porque eu tô com um monte que é para lançar, ninguém podia me dar a mão, porque estão parados, dando risada aqui na frente. Aqui. De grupo, então eu acho que mal estruturado. Então acho que eles não entenderam ainda que a visita de loja terminou o checklist, terminou de fazer o que fazer, foca no setor, olhar desde. Eu passei todo um processo de treinamento, inclusive passei para ti, todo mundo avaliou antes do treinamento, né? De acompanhar a chegada, abastecimento, saída. O dia que eu tive no centro, vou usar um exemplo bem rápido da senhora, que eu não sei, não era a Patrícia é a desenrolada. Então, você sabe, André. Toda André, semana o prevenção, André, ele passa numa loja? Vou te dar um exemplo. E por que ele não pode contabilizar essa quebra? Tá, aí que eu te falar agora. A fala deles é o seguinte. O de Hort, de todos. Carol, De tudo? olha só, Carol, isso que eu ia te falar agora. Isso que eu vou falar para ia fazer esse curso da Camila e mostrar para a Camila. Qual é a fala de prevenção hoje em loja? Tá? Não foi para mim que falaram, só para tá? E eu presenciei, tá? Eu falei com a Andréia, isso aí, senhora, tu não tem batata para vender isso, tá? E tu já assinou com o gerente? Não, já botei um grupo. Aí a fala deles tudo é assim, ó. Não, mas a Camila disse, eu não sei se tu disse, tá? Essa é a fala deles na loja. A Camila disse que não era para botar mão em nada. Eles tiveram a capacidade de mostrar, eles estavam muito irritados de mentir. E eles tiveram a capacidade de ver coisa vencida, partilhar, etc. Para mim, quiser, para mim lá mandar alguém tirar, que eles não iam tirar. E a só do estudou ali, né? Eles não iam tirar porque a Camila disse que não é botar mão em nada. Então, assim, Tá, não, então assim, ó, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer assim, Eu ó. acho que eles estão interpretando errado. A gente. Não, Mas aí- a gente. Vamos fazer uma coisa assim, ó. Tem um documento assinado pela prevenção da responsabilidade deles em loja? Não vai ter. Não tem? Mas eles, Tá, eles então- têm checklist. Tá, eles têm um checklist. Aham. Eles não seguem do checklist É um checklist documentado, né? Isso é o mesmo que eu te mandei para colocar lá dentro. Tá, então assim, ó. Essa semana eu quero ver já se a gente já sobe o checklist, tá? A única coisa que a gente está esperando é que vire um aplicativo que a gente não precise acessar pelo site, que a gente possa baixar esse aplicativo Mas, para ficar cara, mais fácil para eles. Por isso que a gente não subiu ainda. O que tem que ficar claro, tá? Mas checklist, o que tem que ficar claro, assim, ó, é a responsabilidade deles. Então, o que a gente vai colocar? Passo a passo da responsabilidade deles em loja. Eu acho que isso tem que ficar bem documentado e entendido para cada um. Só tem que ficar claro que esse checklist ele é um balizador da tarefa do dia. Claro, Mas não pode focar, terminei meu checklist, não tem mais nada para fazer. Aham. Entendeu? só que, ô Camila, dentro desse checklist deles, teria como entrar o lançamento das quebras? Porque, Só Camila- que uma vez na semana só não vai dar conta. Mas Eldorado tiveram um dia e o outro só. Mas eu pedi as que eu já poderia tirar a equipe 2 e ficar só com Então, sobrando gente, vocês não. Hoje a gente trabalha com 2 equipes da região de Guaíba e Eldorado, com 4 pessoas. A equipe 1, que hoje está em Eldorado, é uma equipe muito boa, muito boa. Uma equipe que às 7h20 deles é trabalhada. Se eles terminarem do setor, eles vão para o outro ajudar o colega. A equipe 2, isso foi proposital até, assim, tem uma equipe bem mais forte e uma que vai manter, não tem condições. É uma equipe fraca, a gente vai só Mas será que a manter. equipe é fraca? Esse me preocupei. Eu também achei que o time. Falei, a equipe é fraca. Eu falei, mas será que ele é fraco ou nós direcionamos errado? Não, é fraca. Porque, olha só, porque assim, Carol, fez a própria Andréia. Oi? Eu vou fazer isso aqui, mas tu não conta na cabeça, senão vai me xingar. Você fala, Carol, eu queria dar minha opinião aí sobre essa questão de prevenção rapidinho.
que eu acho, tá? Eu acho, por exemplo, assim, ó, que a gente colocou pessoas na função, né? E a gente passou para elas algumas funções, só que elas não estão preparadas para fazer isso. Eu não estou falando a questão operacional de prevenção. Hoje eu vejo que às vezes o prevenção, que ele está chegando na loja, ele está querendo cobrar o gerente. Muitas vezes o supervisor ele tem dificuldade de cobrar um gerente. Tu imagina um prevenção que está iniciando agora cobrar um gerente. O que o gerente vai pensar com isso, Carol? Uma pessoa que entende menos que ele, às vezes, né, de algumas funções, vai chegar e vai cobrar o gerente. Isso eu também presenciei, tá? Prevenção chamar o gerente e cobrar ele. Eu acho que essa não era a função. Eu acho que a função de prevenção era vir, pontuar ali o que tem que pontuar, né? Colocar no checklist aquela questão, conversar com a Camila, que tem uma maioridade em cima dos gerentes, ou até comigo com o Davi, mas eles em si não querer cobrar o prevenção ou a equipe, entendeu? Então o que acontece? Tá vindo um monte de pessoas estranhas, teoricamente, na loja do gerente, tá cobrando a equipe dele, tá cobrando ele. É isso que tá acontecendo. E o gerente tá ficando com o ego ali ferido, né? Porque acaba chegando pessoas ali que estão abaixo de ti na função, estão te cobrando e ainda estão falando para ti que não podem botar a mão em nada na tua loja. Então eu acho que isso é o que tá dando um embate ali entre o prevenção e o gerente. Tá. Mas a ideia que a Camila deu. Isso aqui que tu mandou, Camila. Ah, Ó, agora construa as páginas e componentes jornada do colaborador. Então, página deve ser filtros de ações rápidas. Colaborador, falei com vocês. formulário, checklist. Segue o checklist oficial completo de prevenção especialista de açougue. Aí tu colocou ali padaria. Aqui. E, ô, Carol, outra coisa. Lembrando que essa questão da primeira semana de prevenção realmente ia ter muita coisa pra gente debater, né? Porque é algo novo, né? Então, ô, Camila, fica tranquila, acho que isso é algo que a gente só precisa organizar mesmo. Acho que só organizar. Ó, aí esse aqui seria o checklist consolidado de prevenção geral. Especialista, o que tu abriu ali? Eu abri o que Produtos tu... no chão, sem mercearia. Produtos no chão. Tá, então... Tá, então nenhum produto no chão, nenhum pallet... Tá, só que daí tudo isso aqui, corredores livres, reposição organizada, excesso de carga retirada das áreas de venda, preparados corretamente, lotes organizados, aplicação correta do FIFO, daí como é que eles veem isso? Da terceira. Tá, e aí quando eles estão fazendo isso, eles já tiram um produto que... O certo é eles tirar ou passar, ou preencher, mandar para o gerente. Olha só, às vezes eles não vão conseguir tirar tudo. Tá tudo misturado, vai ter que bater tudo, chamar um supridor e bater tudo. No caso do arroz, eu tenho 3 datas e a data mais nova está em cima. Tem que tirar tudo, vai ter que bater tudo. Então, eles seguem a orientação. Agora, assim, ó, coisas pequenas eles fazem sim. Tá, mas eu acredito que a partir do momento que eles já veem ali uma questão... Eles estão interpretando da forma que eles querem. É que assim, ó, Davi... Não é que tu passou errado, é que a interpretação dele daqui a pouco. Não, e daqui a pouco... É porque, E aí assim, eles usam o teu nome, eles dizem, não, a Camila disse que é pra não, gente. é que a gente tem que pensar assim. Hoje não, até a semana passada, chegava na padaria, não tinha ninguém para fazer o inventário, quem fazia era o prevenção sozinho. Era o prevenção que fazia sozinho. Principalmente de padaria, não é? Recontagem de prevenção sozinho, no meio de uma anarquia, onde quem tem que saber onde está errado, tem que saber onde é que tá as coisas. Então, assim, ó, eles fazem... Deixa eu vou dar um exemplo, assim, você deve estar sentindo meu fedor. Agora, eu cheguei lá no Trocas, uma caixa de sachê que tinha um furado, eles mandaram tudo para quebra. E lá veio a prevenção. Do ponto de vista, tem uma reunião, você não está aberta ao que está te falando. Tu não está falando que a prevenção não faz nada, não é isso? Tu está preocupado em defender o setor e não está preocupado em vir na quebra, é isso que eu estou falando. Nós estamos te dando alguns pontos. Se está certo isso aí, mantém o que está certo, mas daí pega os pontos que está dando e vamos alinhar. É isso aí que a gente está falando, não? É que tu achando que a gente está querendo. Não é, eu acabei de falar o processo, acho que está correto. E a gente tem que orientar as pessoas que mostram. É que assim, ó, olha só, tá? Todos nós. Eu estou falando que são nós, entendeu? É que está focado, assim, chega, a gente não esquece, gente. Vamos focar no que a gente quer ver na prevenção. Mandou, ele também está falando que ele mandou. Mas é que assim, ó,
Então, toda vez é a mesma coisa. Entendeu? Aí a gente criou aquele grupo, vocês deram algum retorno para eles no grupo? Não, ninguém dá retorno, mas aí assim, ó, aí a Camila lá não olhou tal coisa. Ah, mas aí Eu já achei errado, a gente viu um monte de grupo, já tem grupo que não tem uma abertura. Tem 50 mil grupos, não. Eu estou te falando de um processo do que está acontecendo agora. A gente está te passando, contando agora. A gente não está querendo dizer que prevenção não faz nada, não é isso que a gente falou. Estou te dando alguns pontos. Tá, ó, o que... Eu queria mandar a tua equipe embora. E eu Porque eles apresentei. estavam mexendo no telefone sem fazer nada sentados. Eu não vi, ele mandou. E não foi Ele só me olhar ligou, para pessoa, não. falou assim: Daniel, pode abrir a câmera agora para ver que estão mexendo no telefone. Não pode, eu sou conversando. Se é verdade ou não, também não. Imagina, enquanto ele Eu na falei que loja, não vai mandar ninguém embora, porque porque não é o teu papel esse tipo de coisa. Tu vai pegar, tem assim, vou mandar embora, porque eles estão parados fazendo o quê? Tem um monte de entrega lá, o motorista está aqui, tem entrega em Ratos para fazer, eles estão parados mexendo no telefone. Onde em Ratos? O motorista foi lá e pegar. Isso é Jerônimo. E o motorista que leva eles. Só não estava a Aline. A Aline não estava ali, não estava em E casa. aí ele falou assim: motorista que parar, tem entrega em Ratos. Vou mandar eles todo mundo para lá, todo mundo parado aqui, vou mandar cada um para suas lojas, deu? Vou fazer o quê? Parado conversando aqui em bolinha, tô cansado disso. Segunda vez essa semana eu tive que fazer bolinho toda hora. Pode pegar nas câmeras agora para ver o que eles estão fazendo. Eu falei assim: primeira coisa é, não vai mandar ninguém embora. Eles vão ficar aí, no turno desse tem que ficar. Não vai mandar ninguém embora. Não foi dado. Aí tranquilizei eles. Tu faz essa visita junto, não, né? Algumas, não, agora essa versão eu não acompanhei nenhuma, a não ser da matriz. Da matriz, sim. E também não toda ela, tá? Tá, mas aí como é que tu te divide, assim, Camila, pra fazer, tipo, teve agora no início deles, tu fazer um acompanhamento com eles? Acompanho só pelo WhatsApp, cara. Só Tá, pelo então, WhatsApp. tipo, com esse novo modelo que a gente iniciou, uma com eles. Não. Tá, então aí tá um erro, né? Não, eu vou fazer isso. Porque tem que ter a vazão ali até de um treinamento e até tu já vai acompanhar como que está sendo feito. E vai ser o exemplo deles, da tua atitude na loja no momento. A gente só precisa daqui firmar, Carol, porque assim, ó, quando se mudou essa versão agora, a ideia é realmente que o prevenção não vá lá e faça o que ele fazia antes, tá? De meter a mão. Agora, se a gente mudar para meter a mão de novo, tudo bem, a gente vai mudar. Só que a ideia não era essa. Eu acho que o meter a mão, Camila, ele é inevitável. Ele é inevitável, Camila. O meter a mão, ele é inevitável. Percebeu que Tem que meter a mão. É inevitável. Tem que meter a mão. A Patrícia, que eu elogiei muito ela, até a filiação dela, quando ela fala, parecendo assim, ó, não fala pra Camila, senão ela vai me xingar. Ela já tinha feito essa tarefa dela, a parte de checklist, estava com tempo, para observar o setor, e ela disse, eu vou tirar, porque você vai fazer isso aí. Esse meter a mão dela é largar de deixar de primeiro fazer o que mandou fazer. Fazer a pontuação e tudo. Mas tu sabe que da hora que ela chega até o fechamento, ela tem que fazer tranquila a parte O burocrática. problema é que eles vão estar uma vez na semana só. Não, mas não. Depois, quem é que vai fazer nesse outro período? Tu não tá entendendo, não é que eles têm que fazer tudo. Mas é que assim, ó, o Daniel não é parâmetro, sabe? Mas eu vou te dar um exemplo do Daniel. Eu não dei corda para ele. Eu não dei corda para o Daniel. Deixei claro para ele que prevenção não é papel dele e não posso fazer. Mas olha, fala isso. Cara, tem 4 bonecos. Ele fala assim, né? Tem 4 bonecos da minha loja. Eu tô com uma audiência, a Thalia tá me confirmando, faltando minhas coisas para ele, né? Eu fui validar com a Thalia se é verdade dele. E aí eu cobrei essa quebra. Ele me cobrou, ele falou assim, tem 4 caras na minha loja aqui, dando ordem para todo mundo, tio, todo mundo para fazer o que. Ele já aproveitou para reclamar do Imp, reclamar até do Nicolas, que vai lá e dá ordem para os guris, não fala nada para ele. Esse cara, o Nicolas, eu vou conversar com eles, mas... Enfim, por isso que eu tô mandando a minha parâmetro. Mas o que chamou atenção? Eles podem olhar. Ele está o horário, falou, pode olhar. Estavam os 4 na frente, dando risada, no celular da risada, eu lascado, aqui, eles me cobrando quebra, porque não me deram a mão, então, 4 nos meus dedos. Então, acho que essa visão do tirado do gerente, a gente não dá mais ao gerente, isso tem que ficar claro para ti. Só que, se tu não estiver aberto a ouvir aqui, a tua equipe não vai estar aberta a mudar na loja. E eu ia conversar até contigo, eu ia estar ali depois, né? Era só que eu estava fazendo isso. Eles iam entrar nesse assunto depois contigo. E aí, ver a tua visão, para depois nós marcar uma reunião com o gerente e fazer um alinhamento. Que a gente tem que fazer o gerente comprar a nossa ideia. Dessa forma, de no fim do mês, a gente vai bater assim, ó. Mas é culpa do fulano, é culpa do fulano, as quebras estão altas. Nossa, não é culpa do fulano, do fulano. Nossa, as quebras estão altas de novo. Então, a gente precisa arrumar uma forma que tire um a quebra
E eu não vejo outra forma se não ser meter na mão, fazer acontecer. Não deixando de seguir os processos, mas fazendo acontecer. Com certeza, não tem. Eu acho que não ficou. Não sei lá. tem como a Daqui gente pouco, fazer também, que. As pessoas prevalecem também da maneira que colocaram. Mas eu acho que foi uma reunião de. Ô, Camila, aí não tem como que não seja o prevenção que faça essa quebra aí. Vai ser muito burlado, vai ser algo que vai sempre. Como é que a gente vai deixar que eles contabilizem a própria quebra deles? Não, eu concordo plenamente. Isso foi uma das coisas que eu não escutei que mudou. Eu acho que foi muito boa a mudança, mas assim, eu não garanti que a loja vai me passar aqui. Mas foi muito boa a mudança para quê? O que tu vê? Porque assim, ó, eles trouxeram muito detalhes. Se tu for olhar, tem muito detalhe. Muito detalhe. Hoje eles entram, por exemplo, quem é padaria, ele vai entrar na padaria e vai fazer só padaria. Vai olhar tudo, vai se abaixar, vai olhar tudo. O que eu disse? Mas vai olhar tudo e vai fazer o que com tudo que ele olhou? Ele vai só documentar ali. Já é passado na hora para a equipe. E está se tendo retorno disso? É feito algumas coisas que eles conseguem fazer, outras ainda fica pendente, e o que eles não conseguem fazer que a equipe passa é passado para nós. Eu acho que não está tudo errado, só precisa Tá. fazer ajustes. Mas tá se tendo retorno, mais positivo do que era antes. Tá se tendo retorno, assim, ó, meu ponto de vista, porque eu acompanho o grupo diariamente, eles dão, ó, eu preciso que refaça isso aqui tal hora. Às vezes eles vão colocar ali, não vão refazer, porque não tem gente da equipe, né? Muitas vezes. Mas assim, ó, eu acho que mudou muito. Hoje eles sabem, eles entram no setor e eles sabem qual é a temperatura que tem que estar. Tá, mas essa questão, ó, não vou fazer porque não tem gente na equipe, isso é uma reclamação que é o mais fácil de ser falado, que é o geral ali de todos. E aí se vê se realmente é falta de gente? Normalmente se valida. Por exemplo, agora lá em Eldorado eu tinha que fazer inventário da máquina. Tem duas pessoas, os dois de produção, não é? Os dois de produção. E nenhum atendente. Nenhum atendente. Então, assim, ó, como é que eu vou pedir para fazer esse inventário? Eu não posso prejudicar a venda da loja. Nesse caso, não é feito e na próxima visita é feito. Uhum. Ô, Thalia, a gente vai ter que ver essa questão da contratação. Tipo, a loja que mais tá gritante, que requer contratação de imediato. Só que, além disso, a gente vai ter que fazer um acompanhamento ainda maior sobre a questão dessa contratação, do acompanhamento, da entrada dessa pessoa, sabe? Tipo, um foco geral naquela loja, nem a jornada do colaborador que tem que ser feito, mas entre a gente começar, digamos, com todas as lojas, a gente iniciar em Eldorado. E aí passar, ver ali qual é a escala, né? O que está faltando mesmo hoje para Eldorado. Porque eu entendo que seria de todas as lojas que grita a contratação é Eldorado. O restante todas está... Sim, tem vaga em aberta, mas nada que impacte assim no resultado. Com relação a essas quebras da mercearia, Carol, eu vejo assim, sei que hoje o gerente civil já tem uma demanda bem grande, mas é muito comum, tá? Porque assim, as nossas quebras, quem olha sabe, eles botam tudo misturado, tudo estourado, tem que meter a mão na bosta. Eu agora, eu estava com a mão na bosta lá, lavando sachês, porque tinha um estourado no vencimento 2027. Então, assim, isso quem faz é uma operação, tá? Inclusive, esse produto veio do Jardim dos Lagos, e antes do Wagner sair de lá, ele sinalizou e chamou e botou até no grupo. Olha só, eu não vou lavar de novo essa caixa, porque toda vez sou eu que lavo. A pessoa tirar da loja o troço que está dentro da estourado, que tem um só estourado dentro, não lavar e não limpar, e atirar na quebra, porque o outro vai meter uma sacanagem. Tá, não, mas aí, como assim, ele dizendo que ele não ia lavar de novo? Porque toda vez quem limpa a quebra, desde quem lava o espaço, quem organiza, é a prevenção, quando tinha prevenção de loja.
Tanto que lá na matriz, há 1 mês e meio, 2, Tá, mas aí, Camila, só que aí que tá, ó, a gente só vai ali e, tipo, eu não vou lavar de novo. Mas tu entende, assim, aqui, o que que teria que ser feito quando aconteceu isso? responsável. Quando foi ali, por causa de um sachê, eles tiraram toda a caixa e aí estavam querendo, digamos, inutilizar toda. Foi pra quebra. Tá, Tá lá fora. foi, aí foi para quebra, Isso. porque tinha um sachê estourado. Tá, só que daí quem fez isso? Como é que é dito e tratado com essa pessoa? Ó, eu peguei lá agora, já liguei pro Leandro, porque eu sabia que eles não iam limpar, eu sabia que ia cair lá. Liguei pro Leandro, eu disse que ele ia mandar de volta pra loja. Só que assim, eu não vou mandar dentro do caminhão um troço de janta podre, eu vou só empurrar. Eu fui lá, Tá, mas se é aquele sachê. Ah, tá, entendi. eu lavei, eu botei na matriz, agora antes de sair, e assim, ó, eu tô com ele aqui e vou botar uma planilha, porque assim, vai ter que ser cobrado do gerente, não tem? Tá, só que assim, quanto tempo faz que isso aconteceu? Foi semana passada. Tá, e com certeza sabem quem é que fez, né, no corredor, que tirou, que... Aí eu não tenho essa informação se a loja sabe quem é que tirou. Eu não sei, porque aquilo ali, assim, pode ter sido qualquer um, aquilo ali fede muito, né? Aquilo ali apodrece de uma forma, né? Eu achei aquele que tem iscas, é uma outra marca, eu só peguei o código de barras. Aquilo ali, se um estoura... Tá, só que a questão é assim, ó, que É uma caixinha. Thalia, enquanto eles não tiverem o hábito de ter essas correções com a equipe, como que tem que ser alinhado, o próprio gerente também ter essa responsabilidade, que tem que doer nele essa quebra, que não dói no gerente essa quebra. Tu entendeu, Davi? Não dói no gerente essa quebra. Que não é tratado, não é lidado com ele, tipo, documentado ali com o gerente, para ele entender tudo que está quebrando na loja dele, não acontece nada. Simplesmente eles só vão lá na reunião de metas, eles vão apresentar o que está a quebra deles, mas não é da responsabilidade deles. Então, é aí que a gente vai mudar o jogo. Enquanto ficar muito fácil, muito tranquilo, não tem por que eles quererem se preocupar. Só que é uma coisa assim, ó, se aconteceu já faz uma semana... Eles não tinham coletado, né? Eles coletaram e aí enviaram. Está estragado, lá, chegou pro... o Wagner validou, o dia que o Wagner estava na loja, ele validou, ó, uma caixa de sachê, assim, o estourado, tá aqui, tá lá no correções. Você tem promotor de foto. Se aí tem promotor mesmo. Pode ser várias coisas, sabe? Assim, ó, a gente não olhar e não validar e mandar uma caixa 19 unidades em 2027. Uma coisa assim, ó, é que a gente tem que a gente precisa entender que assim, ó, o Davi e o Khaled, eles trazem uma visão do gerente, tá? E aí, Camila, tu tem a visão do prevenção. Só que em nenhum momento isso é alinhado e tratado para que a empresa tenha resultado. Fica meio que uma guerra e a empresa se prejudica, porque daí nada é resolvido. Pego essas questões que teria que ser abordado e o Davi e o Khaled deveriam tratar lá com o gerente, isso deveria ter sido documentado, para que tenha um registro disso, o RH no meio de toda essa questão, de todo esse desenvolvimento, porque isso é um desenvolvimento, que vai ficar registrado para eles, aí muda a coisa. Só que daí fica um jogando pro outro, tu entendeu? Porque daí é a prevenção que, claro, não quer mais enfiar a mão lá no que tá podre, só que isso aí vai acontecer de novo. Por quê? Porque não foi tratado para o gerente, isso aí nem tá bem alinhado para ele, que é a responsabilidade dele, que ele não entende que aquilo ali não dói no bolso dele, porque a hora que doer no bolso dele, daqui a pouco vai ser diferente o trato que ele vai ter até com a pessoa do corredor, alinhando com a pessoa do corredor. Agora eles criaram, né? Também desconto diferente. Mas é que eu digo assim, criar uma planilha de desconto do gerente, mas daqui a pouco, se a gente for lá falar com o gerente nem sabe o que é aquela planilha. Ele só vai saber na hora que for descontado dele, ele vai ficar brabo. Por quê? Porque ele vai se sentir injustiçado. A fala da Luciane, para mim, foi... Tendo que fazer, fez uma... Eu não achei... Acho que ela pegou a ideia da ata, deixou registrada ali,
falta de processo, será cobrado do gerente, né? Não validar só que não ficou nada explicado. E aí, mas nem prevenção contabilógica, a descontar deles quieta, eles não conseguiam validar tudo na cabeça dela. Agora, qualquer coisinha que vencer, vamos descontar. Ela aumentou aí a porcentagem que a gente quer, então não conta, então tudo eu vou pagar as quebras agora. Uhum. Então, daqui a pouco, nem falou, daqui a pouco a gente não é errada a ata, não faltou explicar. Como vai funcionar essa... Sim, e assim, ó, e Camila, não adianta... É por isso que eu falei em reunião hoje com a Camila, eu tinha falado com a Catarina, eu não sei como ia tratar esse assunto aqui agora, mas ia tratar depois. Mas assim, falar ó... com a Camila, para ouvir o lado dela, gente, e depois não adianta a gente ter uma guerra de eu faço isso, é tu que faz isso. No fim das contas, a quebra vai estar alto. Não. A gente precisa, tem que unir o pessoal. Só que nessa união tem que ser colocado todos esses pontos, que nem o que tu trouxe. É ótimo exemplo. Mas aí o que foi feito? Só que o prevenção não vai lavar mais uma vez, e aí fica aquela jogada no grupo que nada é feito, tu entendeu? E ela vai para quebra de novo. Vai para quebra de novo, e quem é que se ferra? É a imprensa de novo. Porque o mesmo problema repetidamente. E aí que não adianta. Daí a gente vai ter equipe de prevenção que vai estar lá contabilizando, vai ter os gerentes que não se responsabilizam, entre aspas, que não adianta a gente só fazer uma planilha ali que vai ser de quebra, porque o que se tem de quebra, olha, foge total, mas não pegando a responsabilidade e entendendo a importância e ele podendo passar isso para a equipe dele. E qual foi a forma que ele passou isso para a equipe dele. Enquanto vocês não entenderem que a gente precisa, tudo que a gente trata, a gente tem 2 reuniões semanais, a gente está aqui presente, depois lá com o Wagner e com o David, 2. Fora a que vocês fazem entre vocês. Qual é o momento que isso é feito também com os gerentes, fazendo, entre aspas, com os gerentes, depois com a equipe de prevenção e os gerentes, com os encarregados. Não acontece isso, gente. Só acontece isso quando a merda fede e daí já não tem mais jeito. Só que daí é alinhado uma questão que deu de errado, que já estourou, só que depois também não é acompanhado se esse processo está sendo feito ou não está sendo feito. E aí não adianta. Porque vocês entendem que tem uma importância de se ter uma reunião, de se ter um alinhamento, entre aspas ainda, porque a gente vê que vira e mexe, a gente volta na reunião e a gente volta no mesmo assunto. Só que qual é o momento que isso também é alinhado com a equipe de vocês, com os gerentes, com os encarregados, com a equipe de prevenção? Não acontece isso. E aí não adianta também ter uma reunião para dizer, não, mas ele não faz isso, mas não faz aquilo. Eu acho, Carol, que a gente tem que se estruturar bem, então, assim, porque a gente tirou o operacional de prevenção, realmente, tá? Thalia, vou dizer uma coisa assim, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Enquanto o RH continuar contratando sem ter o acompanhamento do onboarding, da integração, do feedback dos 7 dias, da primeira avaliação no primeiro contrato, da segunda avaliação no segundo contrato, do PDI, quando tu passa do contrato, que tu entra ali para os teus 91 dias que tu é efetivado na empresa, no semestre, nos primeiros 6 meses daquele funcionário, depois, no primeiro ano daquele funcionário, tu vai sempre estar com isso, sempre com falta de gente, sempre com um líder que entrou e daqui a pouco, dependendo da liderança daquela loja, não está se tendo retorno, liderança sem treinamento para poder aplicar, e vou te dizer que o treinamento é na aplicação. Quanto mais aplicar, mais tu fica treinado. Quanto mais tu aplicar, tu começou muito mal, mas tu vai pegando, quanto mais tu vai fazendo aquilo ali,
Mas por dentro do que tu está fazendo, tu vai estar. Então, a gente não precisa esperar o momento perfeito. A gente precisa começar. Enquanto isso não for feito, o que a gente sempre vai escutar é que está faltando. Porque não tem como a gente permanecer. Entra um gerente, onde o gerente não tem uma avaliação. Passou uma pessoa para encarregado, essa pessoa também não tem uma avaliação. Eu estou falando do primordial ainda. A partir do que a gente tiver esse acompanhamento, a gente vai reter. Esse acompanhamento não é o RH que faz. O RH faz a entrada. A integração, quem faz é o gerente. 7 dias, quem faz é o gerente. Primeira avaliação é o gerente. Segunda avaliação é o gerente. O que é o papel do RH? Qual é o papel do RH? Acompanhar, levar a ferramenta para o gerente, treinar, acompanhar, validar, acompanhar, validar, acompanhar e validar. O RH ele tem que fazer a cobrança do gerente do retorno de todos esses documentos. Mas é o gerente que aplica. Estamos sem gerente naquela loja, vai ser o sub. Estamos sem o sub naquela loja, está um encarregado, sobe para o supervisor ali fazer o acompanhamento com o encarregado. Mas é um processo que nunca pode parar. Nunca pode parar. E aí, isso segue o gerente com a liderança dele, né, com os liderados dele, com a equipe em si, encarregados, setor. Ele pode trazer o encarregado também para fazer essa aplicação junto com a equipe. Supervisor com os gerentes. Então, tem que cobrar que a supervisão faça com o gerente. Camila com a equipe dela. Tamara pode seguir também ali junto com a questão de poder estar presente para poder dar um parecer também para os gerentes, né, na aplicação com os encarregados. Frente caixa, a Ana também pode dar esse suporte, porque quem faz a aplicação nas lojas é o gerente. Mas se a gente for pensar depois nos outros setores, né, de retaguarda, é sempre quem está no escopo abaixo. Mas, assim, vamos pensar que hoje o que grita mesmo é as lojas. É o setor operacional. Que não tiver esse acompanhamento, esse processo, se é ozinho ali, que eu começaria... a gente já tem esse material montado. Né? A gente já tem esse material passo a passo já na IA. Eu iniciaria agora pelo começo, né? Então, pensando que todo mundo que entra já ter o retorno ali da questão do RH, depois, questão com o gerente, primeiro dia, 7 dias, primeiro contrato, a gente tem muita gente que está no primeiro contrato, gente que está no segundo contrato, gente que recém passou o segundo contrato. E depois a gente vai indo para quem já está 6 meses, quem já está 1 ano. Aí daqui a pouco a gente tem todo mundo que já está, teoricamente, ali avaliado e acompanhado. Mas nesse primeiro momento, o que a gente tem que começar? Com quem está entrando. Passar para os gerentes, porque eles vão aprender o que? Desenvolver a equipe e tá presente com a equipe. Que não tem isso. Se a gente for escutar, tem uns que dizem que nem passaram pelo gerente. Não, o gerente nunca falou comigo. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai continuar tendo essas questões. Ficando com quem é ruim, porque ninguém fala nada, então a pessoa está ali até ser demitida. E muitas vezes o bom a gente acaba perdendo. E muitas vezes aquele que está desencaminhado por não ter uma conversa, um alinhamento, a gente também perde aquela pessoa.
E aí o RH vai se matar contratando, e a gente vai ter um número excessivo de desistência no mês, que é o que acontece com a gente. Então, do jeito, por exemplo, que está Eldorado, a gente vai contratar. A equipe já lá está toda desestabilizada. Se implementou uma cultura lá do que é tudo ruim. Lá ninguém está engajado e comprometido. Vai entrar essa pessoa lá, uma pessoa boa mesmo não vai ficar. E aí a gente faz só... Então, tu entendeu a importância disso? É um processo que a gente tem que começar para ontem. Para ontem. Outra coisa, Davi, que eu quero ver também é com a questão hoje, que a gente tem, digamos assim, dos setores, né? Antes a gente tinha alguém do Hort, então o Hort ficou também para vocês. A gente não tem uma pessoa, digamos que seja ali do Hort. A gente tem padaria, o açougue e frente de caixa. Mas o que eu vejo, Davi e Khaled? Que você tem que entender que a Ana, a Tamara e o Moisés, o Rogério, ele tá no escopo teu e do Khaled. E vocês acabam, daqui a pouco, até por falta de entendimento, né? Mas vocês têm que entender que o resultado, vocês são medidos pelo resultado geral. Então, a partir do momento que, tipo assim, a empresa, o que a empresa apoia, que tenha que ter alguém que faça essa supervisão, mas que esteja guiada e desenvolvida por vocês. Então, se a gente deixar assim, por exemplo, a Tamara, ela entrou, a Tamara tem um documento de desenvolvimento do trabalho dela. Eu tenho certeza que isso nunca foi visto, nunca foi revisado, nunca foi nada. Ela começou, quanto tempo tu tá, Tamara? Tá, mas eu digo quanto tempo tu tá na supervisão. A supervisão foi desde janeiro, finalzinho de janeiro. Finalzinho de janeiro. Tá, quando tu entrou na empresa, tu passou por alguma avaliação? Nunca passou, tá. Finalzinho de janeiro, a gente tá, o que faz, então, 2 meses. Foi tirado ali a métrica ali do que seria avaliado e coisa e tal, sobre a tua supervisão na padaria, né? Tá, e não foi, depois disso, nada foi dado para ti, foi conversado, foi alinhado, documentado? Não, no início ele mostrou bastante coisa ali, a questão do falou o que eu tinha que me preocupar, que era com os números, as quebras. Com a Camila eu tive alguma troca também. Aí depois, quando eu vi que as quebras estavam um horror e que eu falava, não adiantava falar. Aí eu ainda falei para a Camila, vai me sinalizando o que eu tenho que pegar mais forte, o que eu tenho que... Aí a Camila até mostrou uma questão ali do computador também, como eu puxar, tal, e assim foi. Tá, então assim, eu entendo que a Tamara e a Ana, elas são de Guaíba e Eldorado, porque mal vão para Carbonífero. Não tem isso, né? Na verdade, é um assunto que eu ia tratar mais ou menos depois, a gente tem que organizar a escala. Eu tive muita reclamação do gerente, de não ter presença dos supervisores em loja. Todos, a maioria reclamaram que não ter presença. Semana passada, mesmo das lojas. Aqui, todas as questões, eu dependo de alguém, né? A Ana está na função aqui dos pagamentos. Segunda e sexta só. Você teve muita reclamação do gerente e o supervisor, essa questão do gerente e do supervisor, isso que me chamou a atenção. Tá. Eu ia tratar uma coisa hoje. Precisa ter uma escala e saber, tal dia, vou ter tal loja. Tem que ter escala para a semana? A gente tem que ter uma escala, eu já te falei, tem que ter uma escala, tal dia, vou ter tal loja. Mas é que aqui em Guaíba fica tranquilo, entendeu? Daí, se tem alguém que vai para lá, é só ir. E outra coisa que a gente, como supervisor, vai ter que se ligar, porque eu escuto muito também do gerente, não sei. Olha, tinha comentado um coisa sobre você também. Que o supervisor vai em loja, mas não me fala nada.
Eu converso com o gerente, menos com o Daniel. Certo? Mas o Daniel, ele não é aberto. É muito difícil de diálogo. Eu dei uma puxada nas orelhas dele, foi sábado. Sábado. Acho que foi Que me chamou, que ele falou comigo. E ele foi um dos que me falou sobre, já tinha tido a reclamação do gerente. Não da tua pessoa em si, do supervisor no geral, só. É porque eu converso com todo mundo. E aí que o Daniel me disse, aqui só sabe vir para me cobrar, mas para mim tem um alinhamento comigo, até cobrei ele, cara, só que tu é um cara que o supervisor numa porta, eu falei, eu tô numa porta, tu sai pela outra, não dá atenção, aí depois quer atenção. Só que na visão dele, o supervisor deveria chamar ele e conversar. Eu chamei várias e vezes. Os supervisores só vão na loja dele quando é para cobrar alguma situação. Eu Mas pra falo alinhar, também, ninguém vai lá. todos os outros vão ser. E qual é a reclamação que teve muito? De ter contato direto com os encarregados do setor, falar coisas que não convêm, e depois os encarregados vão falar para o gerente, e o gerente nem sabe o que está acontecendo. Do setor? Geral. Ele usou muito geral. Ele falou, Ô, Davi, assim, vamos, primeiro assim, a gente... essa você não foi só o Daniel. Isso, mas o que a gente precisa fazer? Porque, assim, ó, a Tamara, ela precisa ter um escopo, e eu acredito que isso deveria estar muito acompanhado por ti, de vocês irem juntos para a loja, até nesse primeiro momento, assim, a gente não poderia, a gente não pode perder tempo agora. Então, como não é um hábito dela, uma coisa rápida dela hoje, ela buscar esses números, ela precisa ter esses números. Tu tem que pensar que ela agindo, executando e fazendo, tu vai ter resultado. Então, tu precisa levar mais isso para ela e ela já saber o que ela tem que tratar, o que ela tem que lidar. Quando ela já tiver os números, quando ela vai ter uma outra linguagem com aquele gerente. Porque tu só vai ser escutado se tu souber do que tu tá falando. Vai ter gerente que, daqui a pouco, o Daniel, se ela não souber lá para ela falar números com ele, bem claro, entendido, não vai nem escutar ela, não vai nem ter abertura para isso. Mas eu duvido o gerente que não vai ficar satisfeito de saber que a Tamara está indo lá para ele ter um resultado maior e que tem um retorno maior, e não que esteja só de aquela cobrança, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Pode estar ruim, mas tem que estar bom. Então, o que tem que estar bom? A gente também tem que enfatizar o que está bom. Só que, para isso, a gente precisa trazer mais para ela entender qual é o indicador do que ela tem que ver e do que ficou alinhado, do que ela melhorou, para saber que quando ela vai voltar naquela loja, o que ficou tratado. E isso tem que ficar ligado totalmente ao gerente junto. E documentado isso. Só que tu só vai trazer uma abertura para ela quando tu estiver presente. Porque daqui a pouco não vão respeitar ela, não vão escutar, não vão entender o sentido, e a partir do momento que daqui a pouco ela começar a ir contigo, vão respeitar, e aí daqui a pouco ela já vai ter chegada quando ela for. Mas até eu acredito E respeito, acho que tem que ter assim, e tem que ter assim, Davi, não, tipo assim, tem uma escala, tá? Tem aonde mais está precisando, e aí eu digo que às vezes assim, não, eu vou começar a desenvolver um trabalho nessa padaria aqui, e vou alinhar essa padaria, então vai ser ela que eu vou durante toda essa semana. Porque às vezes vai fazendo um pingadinho em cada, que daí tu vai ver que eu não faço nada. Aí ela ficou aquela semana toda naquela padaria, digamos, Eldorado. Então, o que ela está tratando ali? Os indicadores, horário de produção, questão de desenvolvimento da equipe, a liderança do encarregado. Tá, não tem encarregado, então aqui eu vou visualizar, a gente vai ver então quem é que... Aí vai ter que ter um escopo para ela, o que ela tem que analisar e olhar, isso junto com o gerente. O gerente vai ver que ela está indo para lá para ajudar a resolver a questão daquela padaria. O que aquela padaria tá? Tá com problema de gente, tá com problema de, sei lá, falta de funcionário, estão colocando muito atestado. Não, o problema também da pessoa é conhecimento na produção. Eles não sabem o horário, qual é o horário, estão produzindo demais, a quebra está muito alta, e ela tem um plano de ação ali do que ela precisa
fazendo aquela padaria. Uma semana. Aí, no final daquela semana, todo dia, o que ficou sendo tratado, se criou ali um processo que ela precisa contar. Então, digamos, na outra semana, quando ela for lá de novo, a coisa está acontecendo. E aí, daqui a pouco, ela vai para outra padaria. E ela vai, nesse começo, acho que precisa fazer isso. Ela ficando pingado, agora, nesse momento, a gente não está tendo resultado. E não vamos ter. Vai ser só uma frustração, porque a coisa não está acontecendo. Só que isso, tu também presente com ela, eu não digo ali todos os dias, mas eu digo depois, quando ela for loja a loja, que vá contigo. Porque vem um trabalho em equipe que foi feito naquele dia, porque quando se tem muita coisa naquela padaria, não adianta ela ir numa semana e na outra ela ir, vai continuar batendo a mesma coisa. A carbonífera precisa a gente criar uma estratégia para muito popular. E a carbonífera, o que a gente precisa fazer? É a questão da pessoa lá da confeitaria, se vê que ela faz uma produção em alta escala, é uma produção muito bonita, acredito que deva ser muito gostoso também, é fazer que aquela produção que ela faz, o Ratos não dá vazão para vender tudo aquilo que ela produz. Então, a gente precisa organizar que ela passe aquela produção que a gente consiga fazer, como é que se diz? Transferência para as lojas. Nisso, depois, colocando ali a Carol como essa pessoa, essa extensão ali nas 4 lojas da Carbonífera também. E aí, ali a gente passa a ter 2 pessoas na padaria, na supervisão da padaria. Só que a gente precisa ter retorno disso. Não adianta eu inventar uma vaga onde a gente continua tendo o mesmo resultado nas padarias, entendeu? Precisa ter resultado. Há uns meses atrás, a gente tinha grande problema na Carbonífera de atestado, falta de gente para contratação. Isso deu uma boa diminuída, não deu? E voltou agora, chateado por isso. Muita falta. Saída do caladinho. Mas ele deu uma. Aí é isso. Aí é isso que tem que analisar, mas a gente precisa ver assim, ó. No geral, diminuiu bastante, no geral. E aí, então, daqui a pouco isso não se dá pela presença de RH que não se tinha lá com a Jennifer, porque tinha os mesmos gerentes e a gente tinha todo aquele problema. E aí a gente passou a ter um RH lá fazendo ordem de serviço, todo mundo entendendo, sendo documentado qual que é a sua responsabilidade, documentando ali também outras questões ali de ata, podendo levar para o gerente também poder fazer essa aplicação. Daqui a pouco é aí que se teve o resultado. Porque eu posso dizer que diminuiu depois que a Jennifer entrou para o RH lá na Carbonífera. Então, a gente já consegue medir que o desenvolvimento com as pessoas, e olha que o dela está sendo baixo ainda do que ela já poderia estar aplicando, porque é os gerentes que deveriam estar fazendo isso, e ela é uma ótima treinadora para poder levar isso para os gerentes irem aplicando lá. Mas a gente já viu uma mudança nesse caso. Então, é isso que a gente tem que medir, tu entendeu? E daqui a pouco, sei lá, entrou uma pessoa lá pro RH, né? Alguém para auxiliar no RH. E a gente continua tendo o mesmo volume de gente faltando, gente saindo no contrato, grande, né? Tipo, muita falta, atestado. Não, a gente já viu uma melhora.
Então, a gente tem que entender que o que a gente precisa replicar isso para cá. A gente vê a diferença que se tem. Então, é essa análise que a gente tem que fazer. Agora, por exemplo, não adianta eu colocar alguém lá para fazer a frente de caixa enquanto não tiver uma medida e um entendimento para a Ana do que é a supervisão da frente de caixa. Eu vou colocar, vai ser um dinheiro queimado, porque a gente não tem uma medida para entender o que precisa ser feito, e nem mesmo a Ana. Só que tudo isso entra pelo resultado geral da loja. Tudo isso entra pelo resultado geral da loja. Tudo impacta. Sabe que o prevenção, se eu pedir ali as responsabilidades do prevenção, ele também entra a análise de quebra de caixa. Então, gente, eu preciso que a gente inicie, tá? Então, o RH, esse processo precisa ser para ontem, esse material precisa ser para ontem. Só que isso se expande com todos vocês sobre a questão do a gente vê o erro, a gente fala ao vento, grita, mas nada acontece. Sobre essa questão do prevenção, Camila, vamos ver eu até documentei aqui, vou passar ali para ver o que a gente poderia acrescentar e modificar. Mas, assim, as quebras têm que ser prevenção. Tem que ser prevenção. E, senão, vai ficar uma coisa que a gente... que vai ser burlado, olha... Mas por lá aparece no inventário. Vai aparecer no inventário, mas hoje... Geral, vai entrar uma empresa, né? Mas até isso ser feito, até isso ser visto, gente, pelo amor de Deus, a gente está querendo empurrar com a barriga. Carol, mas assim, não, por exemplo, tá? A quebra da padaria que sai diária. Eu não vou ter uma equipe da loja. Ele vai fora. Mas essa quebra era feita diária? Fala, tava no sistema diariamente. Sim, diariamente. Todos os dias de manhã eles passavam, recolhiam as quebras, batiam o que estava ali, ou pelo menos davam uma pesada, e com as etiquetas passavam para nós e nós lançava. Ou até o finalzinho, quase que aqui, por exemplo, lançava, a Renata lançava. Então, diariamente tinha a quebra do horte, tinha da padaria, tinha do açougue um pouco menos, tá? Porque não dá tanta quebra assim, mais a transformação. Mas padaria aqui é diariamente. E é diariamente ainda. Hoje a Gabriela está passando diariamente. É que maior não é a quebra de perecíveis, são as mercearias, né? Que tem troca, tem que pipar, tem fornecedor, é mais burocrática. Não, na verdade, não coleta por fornecedor. Tá? Hoje a gente já tem uma melhora no sistema, que a gente coleta fornecedor 1 e o sistema distribui para o último fornecedor. O que ainda é dúvida deles? Eles têm que botar em saco separado, o que realmente é quebra e o que é troca por fornecedor. Isso sim. Camila, se hoje a quebra for feita no setor, como que, por exemplo, o setor da padaria, como que vocês vão ver que está errado? Salgados, a gente faz inventário uma vez na semana, né? Então, os salgados, ok. Mas o que é produção de padaria, por isso que a quebra da padaria, ela é facilmente fraudada. Porque o que se produz aqui, por exemplo, lá, pegou um cacetinho e transformou uma pizza, a massa, eu não tenho a quebra, eu só tenho a quebra visível, eu não consigo fazer uma quebra de inventário, porque ela é uma produção na loja, eu não sei que aquilo ali está ali. Agora, a MAD, sim, MAD eu sei que, por exemplo, entrou aquele salgado, eu tenho que vender aquele salgado. Ou quebrou. Então, está ali uma quebra de inventário. A padaria é mais difícil. A gente não mede produção, não dá entrada. Antigamente se dava, né, Há muitos anos atrás. Quando eu era atendente, tudo que era produzido tinha que pesar e colocar para aí. Isso, tudo que tu transformava também, tudo. A gente quer, olha, mínimo uns 5 anos e meio atrás.
quando eu era tenente. Tudo que a gente fazia, tudo que poderia fazer, mandava para frente, pesava, entregava prevenção da. Já existia prevenção da época. Dava entrada e depois ou vendia ou quebrava. Não tinha uma produção, era a mesma coisa. Seguia esse dia hoje, não. Um pouco, né? Porque tem coisa que tudo é melhor, apesar de mas ou não ter controle. Inclusive, Camila, a gente vai ter que ver uma maneira, porque a gente precisa ter esse. Não sei se alguém de loja, mas precisa ter essa. Esse da mercearia, Carol. eu E passei. acredito que também é a questão do lançamento de produção, do que é produzido. Quando a gente, em janeiro, quando a gente foi mudar, eu passei todos os gerentes que seguiam a mesma orientação. Quando eles perguntavam, quem quer coletar? Daqui a pouco o encarregado de loja, até porque ele vai ter visão do que ele está dando quebra ali. Então, assim, todos têm a mesma informação. O que aconteceu... Tamara, tu acha que é tranquilo fazer a quebra da padaria diariamente? É feito todos os dias. Todos os dias a atendente pesa tudo, bota na folhinha e antigamente dava para prevenção, né? Hoje entrega para o gerente. Então o processo já é feito. Só tá diferente agora que quem lança é o gerente. Exato. Então, somos nós, tá? Não, quem passa para você é o gerente. Sim. Já era feita a padaria, fazia. Então. O problema não é o perecível. E- É a mercearia. Tá. Mercearia, Não, então é grande o escala, perecível está sendo feito. Ordem, padaria, açougue está sendo feito. E não mudou muito o processo. A única diferença é que a gente manda foto. Eles Então, não pesam suas próprias, né? É a mercearia. tá, e aí agora a gente só teria que colocar a produção na padaria. É ter a produção. Certo, seria. Tá, ter a produção. Tá, mas assim, como é a mercearia, a mercearia não é todos os dias. O ideal é que fosse feito todos os dias, né? Porque daí não acumula e não fica aquela sujeirama virada. O certo seria o melhor O encarregado de loja. ter um coletor no bolso, tirou da loja, já bipa e já coloca separadinho ali. Isso seria o melhor. Tá, mas então tu não acha que o encarregado de loja deveria ter um treinamento e entender que ele também vai ser medido por essa quebra? Então, aí utilizar de vários exemplos que acontece, que nem tu deu o exemplo do sachê. Era um sachê estourado que acabou. Bem importante, tá, Carol? A gente não conversou com nenhum encarregado, a gente passou de gerentes, inclusive. Aí dá esse treinamento para o encarregado, onde ele tenha que ter, aí vê o material para que ele tenha esse BIP. Aí, digamos, o encarregado vai estar de folga num domingo ou durante a semana. O que é feito quando ele está de folga? Então, naquele dia não é feito, é separado, no outro dia ele chega. Tá? Só que isso não foi feito. Passado pelos gerentes, tá? Pelos gerentes. Foi. Os encarregados não sabiam. Ontem o David estava me ligando lá de Eldorado, ele queria fazer e ele não sabia como era. Tá, então, gente, sabe, a coisa fica muito de boca, e aí como a padaria, o Hort, não era o Prevenção que fazia aquela contagem, era o próprio Hort que fazia, o processo continuou. Agora, não acontecia isso na mercearia. E aí o gerente não conseguiu passar isso, mas eu acredito que até isso não ficou alinhado e documentado. Existe um documento, existe uma ata no grupo, deixando claro que cai no guarda-chuva do gerente, né? Não, mas eu digo cair no guarda-chuva do gerente, Camila, é bem aquela coisa assim, tá, deu, tu vai pagar. Mas não é algo que ficou claro e dito ali como teria que ser feito, o porquê que isso tem que ser feito, sabe? Para de falar ali, é só dessa semana. Tipo, a Renata falou tudo o procedente. É que ali, assim, eu não entrei por ali, tá? Eu entrei por aqui. Tem troca, não, caixinha, deve ser erva, deve ser um monte de caixa não, aquilo ali não sai.
lá no canto, A lá. maioria E depois tudo em saco. Tem umas Tá coisas em campo saco. de pão, mas Isso, aquilo ali não sai de loja, tá? A maioria troca aqui, não pode ir embora. Troca por troca com o fornecedor. Chope, troca por troca, deve ter chope ali também. Tem várias coisas que é troca Tá, em e loja. outra coisa que Venceu isso. em loja. Sim. Mas isso aí, Camila, também tem que ver com prevenção para ver o que tem que ser feito, entendeu? Porque daqui a pouco prevenção. Hã? Da compra, depende da compra. Mas eu digo fazer esse alinhamento dessa comunicação, né? Se é com comercial, o que é, porque senão aí vão deixando parado, vai ficando. Isso aí foi uma das coisas que eu te falei que tinha, né? A organização pegou de demanda para ele. As organizações chamavam os fornecedores. Erva, pão, o da Coca, eram as organizações que chamavam. comercial, por exemplo. E aí- Chamava, era organização. E aí, daqui a pouco, isso está acontecendo, por isso que está toda essa quantidade ali. Na verdade, a gente achava assim, mas a organização, ele fazia muita coisa, não fazia nada, tá? Isso é a realidade. Por que a gente trouxe essa questão de trocar, botar especialista no setor? Só que daí, assim, data curta, tá? Eu tenho duas vezes na semana que eles têm que passar ovos, frios e leite. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Aí vai lá, 6 horas da manhã tu começa. Data curta hoje, data curta. Aí amanhã, tá? Em terça e quinta. Hoje eles já estão mencionando se eles botam a data curta hoje. Não é quinta. É terça e quinta, porque a gente tem que passar por Wagner. As tortas já te passaram? Assim, o gerente, acho que tem muita coisa para alinhar no setor ainda, por causa dessa mudança, tanto que eu disse, vamos eliminar a equipe 2, vamos ficar com uma equipe boa e aí vai Eldorado. Mas os gerentes estão muito mal acostumados, tá? Muito mal acostumados. Muito. A Lisiane ali, a Patrícia ia para a padaria fazer os coffee, né? Então, assim, claro que é ruim, entendeu? Essa transição é ruim para eles. Mas é necessário. É necessário, Ou mas eles voltam atrás. não, é que é feito, mas volto a dizer, não é treinado, alinhado e documentado. Não se tem dúvidas, não, entendeu? Não é validado, não é acompanhado. Qual é o problema que está se dando? O que deu certo? O que não deu certo? Então, a gente vê que os perecíveis estão dando certo. Mas a loja não. Porque a loja não fazia. Quem fazia era o prevenção. E é aí que tranca a coisa. Só que daí tem que ser analisado, porque daí fica uma guerrinha de poder, quem é e quem não é. E aí não adianta. Óbvio que o gerente, para ele, ter contabilizado a quebra, não é nada positivo para ele. Então, ele não vai fazer uma questão. Agora, se ele entender que o que ele olhar, ele vai ter, ele tem um plano, né? Que eu digo assim, um plano de ação para ver o que ele precisa fazer, porque ele entende só contabilizando. O gerente, ele entende só contabilizando. Por quê? Porque ele não é visto também pelaquela quebra. Por isso que se o encarregado ele coletasse essa quebra, ele mesmo ia ter uma visão. Não, isso aqui é uma falta de rodízio. Não, só que o comercial ou o CD me mandou produto a mais. Isso, ele já vai. Eu acredito que muita coisa varia, Mas a minha equipe está botando, tipo assim, se a pessoa lá do Jardim tivesse coletado essa quebra, vai pegar um produto que está vendo que é 2027, vai botar tudo na quebra. Mas só que isso, Camila, é falta de comprometimento, engajamento e de importância. Não é passado, tanto faz. Tanto faz como tanto fez. E isso é um dos exemplos do que mais deve estar acontecendo, tu entendeu? E se a gente ficar fazendo a mesma coisa, vai continuar acontecendo. A gente não tem essa cultura. A cultura é tudo do falar, entrar no ouvido, sair no outro, o outro nem sabe, um entendeu de uma maneira, o outro entendeu de outra, é o telefone sem fio do que falou lá pro outro, e aí não adianta, a gente vai continuar na mesma. Então, assim, digo para vocês, não inventem mais reunião entre vocês, porque eu acho que reunião é o que a gente mais faz entre a gente, alinhando, tendo tudo ali documentado para passar, a ata, tudo.
O que vocês precisam é pegar o que foi tratado e executar e jogo rápido ali do que precisa, fazer. Davi, Calete, o que precisa fazer? Thalio, o que precisa fazer? Camila, o que precisa fazer? Ana, o que precisa fazer? Tamara, o que precisa fazer? E entender a responsabilidade de cada um. Isso que a gente precisa mudar. Tá? Alguém quer dizer alguma coisa final aí? Khaled? Oi, Carol, não, tranquilo, show de bola. E sobre a questão da questão de prevenção, ali, a gente já ia conversar com a Camila, tá? Só que eu acho que o Davi acabou puxando um assunto aí, porque saiu alguma coisa, mas a gente já ia conversar, né, Davi? A gente já tinha alinhado isso Combinado na sexta-feira, tá, Carol? Sim. até para ouvir, para ouvir como funciona. E outra coisa, assim, ó, Camila, sobre a questão daqui a pouco, mas eu vou ver se o David vai autorizar, não é isso. Isso até que ficou. Porque a gestão ali é uma mudança, digamos, mas a gente está agora numa validação. O que a gente precisa é ter o retorno positivo para a empresa. Então, precisa Todos nós fizemos. mudar. Então, não é aquela coisa assim, ó. Então, tipo assim, o que precisa de cada um para a gente fazer? É o prevenção realmente entender a responsabilidade dele, entender que ele vai estar somando com aquela loja, e somando com aquela loja, ele vai estar somando com a empresa. Tem que ficar bem claro, não foi em nenhum momento dito que os gerentes que estão certo ou errado, que eu fui orientado por eles, ó, com a Camila, vamos ouvir como está funcionando a parte dela, vamos passar, e até eu falei para por isso que eu conversei, eu acho que a gente falou para o também, depois que nós ouvir a Camila, nós vamos marcar uma reunião com vocês, a Camila online, aí vocês vão expor para a Camila o que vocês acham. E aí ela vai trocar uma ideia com vocês, né? Essa era a ideia. Como já entrou no assunto. Camila, tu precisa estar presente com a tua equipe, tá? Tu precisa estar presente fielmente com eles no início da visita deles na Carbonífera, na visita deles aqui, para eles ir pegando a cultura do que é. Como que é? Qual é o teu trato com o gerente? Qual é a tua comunicação com o gerente? E outra coisa também, Davi, muito importante daqui a pouco, também tu tá com a Camila, porque tem esse choque, tipo assim, a Camila é conexão. Ela não tem essa conexão com os gerentes. Existe uma guerra ali não aceita, vem aqui, não faz nada. E aí, literalmente, isso passa para a equipe dela. Então, a gente precisa alinhar isso. Porque quem se prejudica é a empresa. Quem está se prejudicando é a empresa, mês a mês. E faz tempo isso. Então, a gente não tem tempo para essa guerrinha aí A gente tem que ouvir, pegar o ponto, tem que ajustar e o que está certo. Não tem. Não, porque tem que entender que tá prejudicando todo mundo. Só que, assim, os gerentes, eles não entendem tanto isso, porque não são penalizados dia a dia pela quebra deles. Eles têm que, como parece que a quebra não faz parte deles. E a questão da Camila, que fica ali naquela coisa incessante de passar e parecer não ser ouvida e parecer que a coisa não acontece. E aí não adianta. Por isso que o treinamento tem que ser diário, o acompanhamento tem que ser diário, tá presente muito mais na questão ali de loja, se for para ver número, vai ver em loja, mas tá com a tua equipe, eles precisam ter esse olhar do exemplo que como que deve ser feito. Como que precisa ser feito. E não te pegar pelas outras coisas que tu vai visualizar, porque, Camila, tu tem muito a questão de ter outra coisa, tu te desviar do principal objetivo que te levou naquela loja naquele dia. Então, daqui a pouco, sei lá, tu vai ver uma fila no caixa, tu vai lá, tu vai atender no caixa e o que tu veio fazer naquela loja, tu passa e não faz. E aí, aquilo ali, ele é resolvido momentaneamente, daí tu foi ali, tu sanou aquilo ali, mas não resolveu. E é isso que a gente precisa focar. Tá? Principalmente tu, Davi, sobre o perfil de vocês. Que vai e analisa o que na verdade precisa naquela hora, mas que é algo que, principalmente o que desvia vocês do embate.
E daqui a pouco o embate, Camila, é tu estar presente na loja. É tu estar presente com a tua equipe na loja. E tu sabe que hoje tu tem uma resistência. E tu precisa enfrentar isso. Esse é teu desafio. Enfrentar isso. Tu vai enfrentar de frente, tu vai conseguir resolver. Agora, estando na retaguarda ali, nesse primeiro momento, vai ficar meio que colocando os teus soldados na linha de guerra e eles sendo bombardeados porque nem mesmo eles entendem e sabem o que precisa ser feito. E o prevenção, os gerentes, um contra o outro. E aí a gente poderia ter um retorno dessa equipe muito maior. Só que daí fica essa guerrinha de beleza aí, sabe? E aí a gente vai ser prejudicado. E a gente vai ter esse resultado sempre. Agora, a partir do momento que mudar isso, porque, gente, pelo amor de Deus, a partir do momento que tiver esse entendimento, o resultado é de todos. Vai ser positivo para todo mundo. E hoje não está acontecendo, é negativo para todo mundo. Tem quem mais escuta, tem quem mais leva. Né? Então, tipo assim, prevenção. É tu que escuta. E é tu que vai escutar. Mas se não fizer diferente, não vai adiantar. Tá? Última vez. Alguém quer falar alguma coisa? Não? É isso aí, então? Vou fazer o alinhamento com a Tamara, para te organizar a visita da semana. Daqui a pouco ver, porque eu te falei. Organizar daqui a pouco para ela alinhar uma semana dela, digamos, em Eldorado. A parte carbonífera vai ter que alinhar com a Camila, porque eu vou lá muito pouco agora, né? Camila Flores, uma das flores. Com a equipe, ficando lá. Alguém vai buscar os malotes hoje ou não? Oi? Alguém vai buscar os malotes hoje? Eu perguntei hoje para você vai vir também não. Vou ter que mandar alguém buscar. Vou mandar alguém buscar. Não, amanhã eu falei de né? Dá para esperar amanhã? Tem que ver quantos malotes tem lá. Tem que ver de sábado. O de sábado da noite, exato. Tem o de sábado da noite e o domingo da noite. E aí vai ter o de hoje, segunda-feira. Quarta tem que vir. Tá, então. Terça o Caled vem. Então vamos deixar a Khaled, então, para te trazer amanhã, então, todos os malotes. Terça e quarta eu pego lá. Tá, Sábado perfeito. eu Vou organizar para pegar amanhã cedo nas lojas. Tá. Eu quero sábado. Tá. Então tá. Tá bom, gente. Vamos lá. Tchau, Khaled. Depois Tchau, eu tchau, passo tchau, aí para tchau. todo mundo, tá? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí começou a me empolgar lá, vai ter certo. A Lucélia, no começo, quando eu estava conversando com ela, você tá descendo. Eu tive que ela falando mais, ela assim, com ele. Aí teve novo, também de apresentar o Maicon, né? Aí, A Lucélia? O Maicon foi pra loja, chamei. Fiquei você aqui falando de. Porque eu estava carregado, estava secado. Ela estava cansada, assim. Me ficou uma canseira, assim, e aí eu comecei a chorar, porque eu já tenho uma certa idade, eu não tenho mais força de chorar. Mas engraçado que ela estava cansada, depois eu voltei a conversar com ela, parecia outra pessoa na loja. Sabe o que é? Está acontecendo a mesma coisa contigo que aconteceu com o Luciano. Sabe por quê? Vocês têm uma mania de achar que só vocês conseguem resolver as coisas. Começa a delegar para a equipe, da mesma coisa aqui que está valendo Dourado. Tudo procurou ela, né? Coisinha fácil, sabe? Agora tem o Michael. Aí quando eu falei para ela do Michael, assim, ensina o Michael a ver as planilhas para te ajudar a preencher. Ela bem sempre no Michael, assim, tá, daí ele vai ficar preenchendo planilha e eu vou lá bater caixa.